Agora, guys, vamos falar sobre uma fofoca seríssima, que assim, isso era meio que um elefante branco em cima da mesa da sala de estar. Ninguém queria falar, eu incluso, mas eu decidi falar. E assim, como isso é um tópico sensível, talvez a minha opinião esteja errada, talvez muitas pessoas não concordem, talvez a comunidade fique contra mim, mas é minha opinião sincera, honesta sobre o assunto. Se eu estiver errado, super de acordo com mudar e também ouvir a opinião de outras pessoas, né? Provavelmente vamos receber algumas pessoas aqui na live para também falar sobre isso, né? E não ficar só na mesma opinião que eu. E acredito que todos vocês aqui do chat tenham uma opinião formada sobre isso. Só peço que para comentarmos sobre, vamos manter um nível de respeito com qualquer indivíduo, né? Ou ser humano. Vamos lá. Recentemente, o Doran, que é o ex-coach da Alpha 7, eu acho, postou no Twitter o seguinte: com o CBLOL voltando, pensam em voltar a Ignis também ou vão continuar fingindo que nada rolou? E daí, mano, esse post ele estourou, inclusive aqui, ó, 375 mil visualizações e muitas pessoas comentaram. Ó, eu vou ler alguns comentários, depois eu vou ler alguns comentários de pessoas que participaram desse cenário, tá ligado? Ó, Ignis é paia demais, não falo nem pela gameplay, mas você assiste e só tem marmanjo jogando. Antigamente a gente tinha Minerva e Kami copando o CBLOL. Hoje em dia precisam de categoria inclusiva pra jogarem alguma coisa. Ó. Aí outra pessoa. Para os manos fingir que é não binário e tirar a vaga de quem realmente deveria participar, melhor fingir que nunca existiu mesmo. Nós vamos falar sobre isso daqui. Sou mais lançarem um cenário feminino e não um inclusivo. Ou então lança os dois ou um misto, onde quem quiser pode jogar e foda-se não inclusivo. Ao invés de voltar com a Ignis, não é mais fácil ter algumas jogadoras no CBLOL? Acredito que não veria diferença e praticamente teria o mesmo efeito da Ignis. Será que faria sentido um time da Ignis ter vaga no Kingslanders? Não um time oficial, mas 5 players quaisquer com um bom track record. Enfim, Lunardelli também comentou sobre o assunto, né? Mais rapidamente, ó. Os comentários desse post falam por conta própria do porquê a Ignis acabou. Assim, eu acho que muitos comentários ali foram ignorantes, intolerantes e tal, mas eu não acho que só por isso a Ignis acabou. Daí eu vou desenvolver com todos vocês, né? Esse assunto tem uma sensibilidade grande e também é muito dramático, né? Um assunto muito dramático. Daí a própria Hax, lembrando que Lunardelli participou do camp, então ela tem uma opinião sobre isso, Lunardelli, e a Hax também. Olha a Hax aqui, é foda, queria dar minha opinião sincera, mas aí eu teria que discutir com gente que eu acho burra e não compensa se estressar. Eu pensava exatamente assim, tá? Do porquê eu não emitia opinião sobre isso. Mas aí depois eu fiquei pensando, mas eu já leio e vou ler comentário de pessoas que provavelmente são ignorantes sobre esse assunto e vários outros também, e não vai mudar em nada negativamente a minha vida. Na pior das hipóteses, eu vou lá, silencio e vida que segue, né? E daí a aluna postou, se não formos nós que vivemos o campeonato para falar sobre esses assuntos, quem mais vai ser? Eu, Gustavo Minerva. Sinceramente, cansei de ficar em silêncio para tanta merda que já aconteceu nesse cenário. Eita, deixa eu ver se ela postou mais alguma coisa aqui. Guys, perdão pela internet tá meio caquita, né? Porque eu tô baixando aqui o Split Fiction pra jogar com o meu amigo mais tarde. Deixa eu ver. Ó, ela respondeu alguns comentários aqui. Respondeu alguns comentários. Tem ex-jogadora de time grande cometendo crime de transfobia no Twitter. Intancável, né? Que, como é, talvez a aluna tenha achado que seja pra ela isso daqui, né? Tá. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui, guys. O que acontece? Eu vou ser sincero para vocês direto e reto e vou desenvolver ele, tá? Então calma, se for me xingar, espera alguns minutinhos, espera eu terminar de concluir esse raciocínio. Eu sou totalmente contra um campeonato inclusivo que inclui, tipo, não binários também. Para mim, a Ignis Cup, a proposta dela falha quando
torna inclusivo. E pra mim, precisava ser algo feminino, tá ligado? Então, para mim, a Ignis Cup deveria ser exclusivamente para mulheres, ponto. Cis e mulheres trans. Quando passa a ser não binário, não tem porquê. E eu vou explicar para vocês porque existe um motivo de ter inclusão nesse cenário feminino. Por quê? Eu tenho 30 anos agora, né? Eu peguei a internet sendo criada tempos atrás. Por que que precisa existir um cenário inclusivo? Quando, por exemplo, e pessoas tão velhas quanto eu, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Desde muito cedo, mulheres foram podadas, cortadas, excluídas, abominadas, demonizadas no cenário gamer. E o cenário gamer nunca foi, até mesmo hoje em dia, claro que melhorou muito de, não sei, 2008 para cá, mas ainda assim não é um ponto positivo, não é algo convidativo para mulheres o cenário gamer. Já desenvolvo também. Quando eu era moleque, era criança, eu, por exemplo, ia para Lan House. Lan House, eu comecei indo em Lan House, tipo, com 12 anos mais ou menos. Meu irmão é 4, 5 anos mais velho do que eu. Ele me levava, então o meu pai confiava nele pra me levar e nada de ruim acontecer. O ambiente de Lan House, ele é completamente insalubre para uma mulher. Não faz sentido. Então, por exemplo, pra mim, que sou homem, sempre foi convidativo o cenário gamer. Então eu comecei ali jogando Lineage, eu jogava um pouquinho de Gunbound raramente, joguei Ragnarok, também vim do CS, tá ligado? Então, desde cedo você vê que eu fui inserido nesse meio gamer. Lineage 2. Pelo meu irmão mais velho, né? Possivelmente, se eu não tivesse esse irmão mais velho, eu iria de uma forma mais tardia, né? Eu comecei com 12, 13 anos indo para a LAN. Por causa do meu irmão. Se eu não tivesse ele, talvez eu fosse só apenas com 15, 16 anos, sendo limitado pelos meus pais. Minha irmã também, mais nova, 5 anos mais nova do que eu. Hoje ela tem 25, 24 anos. Se ela gostava desse mundo gamer, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu queria levar ela para a Lan House. Meu pai não deixava, porque não tinha como. Lan House, mulher entrava lá, era assediada, era uma coisa cabulosa, assim. É um cenário que não faz sentido mulher estar lá, tempos atrás, tá ligado? Imagina, por exemplo, ó, quando eu era moleque, eu participava muito de corujão. Era a coisa que eu mais gostava na Lan House. O que consistia o corujão? Você pagava R$ 25 para o dono da LAN, ele fechava a Lan House 11 horas, 10 horas, e você ficava lá dentro da Lan House jogando e fazendo como quisesse. E lá, ele botava, tipo assim, ele pedia pizza e você fazia uma inteira, pagava. Imagina uma mulher lá dentro com mais 10 homens. Com tudo fechado. Isso faz sentido? É um cenário, é um lugar convidativo para a mulher? Não é. Eu, em toda a minha vida que passei na Lan House, nunca vi... Assim, já vi mulheres lá, mas era mais pra ir lá pra imprimir alguma coisa, pra fazer alguma coisa. Nunca era pra ficar e viver aquele mundo gamer mesmo, porque não é convidativo. Então, pra concluir essa camada... Por que que hoje precisa de um cenário inclusivo para a mulher? Porque lá atrás isso foi tirado das mulheres. Então, assim, você joga melhor do que algumas mulheres, por aí vai, e é muito mais difícil você ver uma mulher num cenário competitivo do que um homem, justamente por causa disso. Porque, de fato, elas são atrasadas, tá ligado? Porque no contexto histórico da internet, isso foi tirado delas e não da gente tempos atrás. Entendeu? Então, por isso que, para mim, deveria ter um cenário inclusivo feminino. Para mulheres trans, que, mano, nem preciso falar nada, completamente marginalizadas da sociedade, imagina dentro do mundo gamer, e mulheres também. Aí me diz pra que pessoas não binárias vão participar disso, de um cenário inclusivo. O cara que ele está lá e ele é não binário, e ele tem a mesma idade do que eu, ele pegou a época da Lan House e ele jogou. E ele jogou.
Entendeu? Diferente das mulheres, qual que é o contexto da pessoa, né, não binária ir lá e participar disso, se historicamente não foi tirado dela esse lado? Aí eu abria a Ignis Cup, inclusive eu fiz alguns jogos, eu fiz a co-stream lá da ilha, desses jogos da Ignis Cup. Aí eu via uma mulher, pobre coitada, né? Uma mulher trans lá, o nick era, não sei, bonequinha, o nick da menina. Aí caía contra o desgraçado do cara lá, não binário, né? Que o nick era whatever, não vou citar, e destruía ela na laning phase. Qual que é a graça disso? Que campeonato inclusivo é esse? Qual que é o propósito dessa bomba? Tá ligado? E detalhe, essa pessoa não binária, não estou falando de mulheres trans, tá? Não estou falando, não estou cometendo transfobia aqui. Porque, para mim, mulheres trans devem sim participar e serem incluídas nesse campeonato. Porque é um campeonato exclusivo. Entendeu? Agora, o que não dá é justamente essa pessoa que não teve a sua história cortada dentro do mundo gamer entrar em um campeonato inclusivo para ter benefício. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Fala para mim. Porque, tipo assim, e detalhe, e já vou falar para vocês, tá? De antemão, existiam pessoas bem mais intencionadas que simplesmente se faziam de não binário pra ir lá espancar as pobres coitadas. E ganhava o quê? R$2.000, R$1.000 em cima disso. Mas sabe o que é o foda? Que tá literalmente destruindo a história da pobre coitada lá, da garota. E aí? O que você faz? Denuncia? Mas, guys, é a palavra da pessoa que vale. Tá entendendo? Tipo assim, se ela vir e fala, eu sou não binário, não tem como eu falar, não, você não é. Ela tá certa, ela é não binária. E daí, se daqui a 10 dias ela fala, não sou mais não binário, ok. Ele não é mais não binário, mas nesse meio tempo, farmou várias e várias e várias vezes em cima das garotas que estão lá tentando. Entendeu? Seja ela garotas trans ou garotas cis. Que para mim o campeonato deveria ser totalmente exclusivo para elas. Tá ligado? E essa é a questão. Entendeu? Quando você vê a história da mulher dentro do cenário gamer, você vê a necessidade de um cenário inclusivo. Agora, a pessoa entra lá não binária, para mim, não faz o mínimo sentido. Eu vou receber aqui a Hax, caso ela queira entrar e falar, né? Mas eu acho que a Hax, ela não pode falar tanto assim, né? Já participou e tal. Não sei como é para ela. Mas eu posso receber a Vidal, que participou desse campeonato. E ela pode, inclusive, citar nomes, né? Eu soube que teve pessoas que participou da Ignis Cup e sabe o que fez? Entrou em Discord e falou, haha, eu vou me fazer de não binário e farmar um dinheirinho aqui. E farmou. E farmou. E farmou. Vidal, manda um exclamação Discord aí e entra aqui no Disque. Por obséquio, minha querida. Eu soube disso. Peraí, eu vou pausar, porque provavelmente a voz dela vai ficar toda picotada. Se ela entrar aqui. Não, eu não posso citar nomes, mas a Vidal pode. Caso ela queira, ela pode, porque ela estava lá. A Vidal foi uma dessas pessoas, porque ela é uma mulher trans que foi lesada dentro desse campeonato, onde, para mim, as regras são completamente caqui. Tá aqui, ó. A Hax entrou e a Vidal entrou. Vamos recebê-las. Coordenação. Oi. Alô? E aí, gente? Boa tarde, como nós estamos? Ótimo, ótimo. Assim, imagina o que você... Ah, o som... Peraí, o som tá mutado, deixa eu desmutar. Falem outra vez para eu ver se vai sair. Alô. Isso, né? E aí, guys, saiu? Tô ouvindo o chat. Estão ouvindo? Tá em bom som?
Tá. Agora eles ouviram. Perfeito, perfeito. Tentando calar uma mulher já, né? Vocês Duas ainda. estavam As portas sempre acompanhando o React? Sim, a gente tava vendo. A Porque. gente tá Tava no vendo. Discord com um monte de menina vendo, Minerva. Sério? Aham, Inclusive, geral todas tá muito vendo. convidadas a entrar aqui caso vocês queiram, viu? Porque assim, eu tenho a minha opinião como uma pessoa da comunidade, mas ela pode ser que ela não seja a correta, a certa ou a mesma de vocês, né? Então, bacana coletarmos aí o máximo de opinião possível de pessoas que participaram e de mulheres também, né? Principalmente. Quer começar, Vidal? Dá sua opinião aí, Kilson. Minha opinião sobre o cenário todo no geral, cara. É, Eu acho é. que no começo, tipo, foi uma proposta muito legal. Porque, tipo assim, falando por mim, quando eu comecei a jogar T3, tipo assim, 22, 21, antes da Ignis. E na época eu não tinha me descoberto ainda, né? E depois que eu me descobri antes da Ignis começar, ninguém, o time que eu tava me quicou, não queria jogar comigo, e eu fiquei sem jogar porque não tinha espaço. Só E aí, para com eu a Ignis, entender, eu Vidal, comecei a ter você espaço se pra... descobriu uma mulher trans, certo? Isso Perfeito. Pode pra... continuar. Mano, antes de eu não sair, 2022, 21. E daí, na Ignis eu tive experiência de jogar e, cara, foi muito legal, assim. Só que depois de um tempo começou a acontecer as coisas das polêmicas, né? Que começou a entrar muita gente que, assim, que era meio, tipo, a pessoa meio que debochava, tá ligado? Tipo, ah, tô entrando nessa porra aí mesmo, porque não. A pessoa falava em Discord ou postava em Twitter uns negócios meio ironia de que ia ser aprovado independente. E daí acho que isso afastou muita gente de jogar, mano. Porque acho que você não acompanhava, né, Mini? Mas, tipo assim, na primeira Ignis, não Uhum. acompanhava, tipo, tudo, né? Os qualificatórios. Os primeiros qualificatórios tinham, tipo, 24 times, que é aberto, né? Então qualquer um podia montar um time e se inscrever. E lá na última que eu joguei, que foi ano passado, tinha, mano, 9 times para 8 vagas. Então, basicamente, todo mundo jogava playoffs, né? Aham. Sim. E com todas as meninas que eu conversava e que jogavam e depois pararam de jogar, todas falam a mesma coisa, mano. Não acho legal jogar porque pra mim tá cheio de homem no campeonato. Tanto é que, tipo, a gente ficou sabendo, né, que depois que o campeonato acabou, teve algumas pessoas que elas pararam de usar pronome feminino, ou então só usava pronome feminino no Twitter pra, tipo, tentar mostrar que usavam pronome feminino, mas no off sempre era masculino. E ficava em Discord falando que tinha mentido mesmo pra ganhar dinheiro. E aí teve todos aqueles negócios lá de homem entrando em conta de menina pra jogar. Cara, eu sempre fui muito contra, no começo, né, muito contra, tipo, exigir documentação e tudo mais, porque, pô, é um bagulho um pouco elitista, né, um bagulho caro. Aham. Só que aí, quando acabou a Ignis e foi vendo os casos, tipo assim, mano, pessoas que eu considerava amigas minhas, do nada, tipo assim, tiraram qualquer traço de feminilidade e, tipo, tirou o pronome feminino da bio, tipo assim, na caruda mesmo, sabe? Cara, eu fiquei bem indignada com isso, assim. Que a ideia do campeonato, óbvio, que tipo, foi o que eu sempre falei, por exemplo, né? Acho que ninguém que é competitivo tá na Ignis quer ficar na Ignis pra sempre, né? O intuito era melhorar Sim. e subir pro misto. Aham. Só que o intuito era dar espaço pra galera que não conseguia ter espaço, sabe? Sim. E não pra pessoa que tinha espaço e que entrava lá só pra ganhar dinheiro, farmar um dinheirinho fácil. E aí eu acho que isso, tipo assim, afastou pessoas de jogar e a comunidade de assistir também. Eu acho que, pelo menos pelo que eu Tanto é vejo, que tipo, do seu chat agora, a galera parou de assistir porque não se identificava mais com o que estava acontecendo ali, não achava um negócio mais bonito, sabe? no começo, as Ignis, elas. A primeira Ignis, eu acho que ela tinha cerca de 15 a 20k de pessoas assistindo, tá ligado? Sim. E aí, conforme o tempo foi passando, mano, você olhava assim, na sociedade, tipo, quantas pessoas não binários vocês conhecem? Chat, Mini, Eu conheço Vidal, zero. tipo, quantas Zero. pessoas. Mano, na Ignis chegou um momento que a cada 5 pessoas, 4 pessoas era não binário dentro do cenário.
Sabe uma coisa também Era- que eu sentia? É que muitos times eram coniventes e, pelo contrário, eles até... Organizações, eles até, como que eu posso dizer? Encorajava, talvez, dava um empurrãozinho ali. Porque, tipo, você olha para a pessoa e você sabe que ela não é não binária, sabe? Eu assisto muitos reality shows e daí, tipo assim, principalmente pelos Estados Unidos, porque isso é muito pauta lá, tem muito não binário pelos Estados Unidos. E você olha aqui para o Brasil, e principalmente para a Ignis Cup, você olhava essas pessoas não binárias e ela não era bem assim. Então, assim, a organização contratar essa pessoa, para mim, é ela ser conivente com essa desonestidade que esses jogadores estavam fazendo, tá ligado? Vocês acham isso também? Acho que sim. Tipo, no começo eram. Quando ainda não tinham muitas pessoas não binárias dentro da Ignis, eram super tabu, assim. Os times que tinham eram meio que marginalizados, assim, tratado com um pouco de preconceito. Mas aí, conforme o tempo foi passando, e tinha muito jogador high elo que falava que era no NB, começava a competir na Ignis, e aí as orgs, elas meio que iam atrás disso, porque querendo ou não, elas queriam dinheiro também, né? A Ignis, ela dava um retorno aceitável, assim. Então era tudo sobre E dinheiro e sobre o título, né? eu vou falar, mas não vou citar nomes, porque eu não quero dor de cabeça também. Tá. Mas, tipo, eu já tive amigos meus que eram, tipo, jogadores do TV, que falou, ó, tal pessoa de tal org me chamou perguntando se eu era ou queria virar NB pra jogar. Tipo, não uma vez, não duas, algumas vezes. Isso já rolou. Mentira. A organização chegava e Aham. perguntava se a pessoa Não uma queria. organização, tipo assim, não organização oficialmente, mas uma pessoa de uma Um organização, sabe? representante, Era um coach representante essa da org chegava pessoa? e perguntava, você quer virar NB por tantos Ah, reais? Era um acho coach? que não, Era acho que não da era coach, coaching não. staff? Que não. Ah. Mas era da coach staff, Então eu sei quem que é. mas não era o coach, assim. Eu sei quem que é. Eu sei que eu sei. Sabia que essa pessoa fedia desonestidade, sabia. Então, para Mas teve vocês tem que vários casos, ser assim, algo vários. exclusivo mesmo para mulheres, mulheres trans e cis, né? Não poderia nunca abrir para pessoas não binárias. O Minerva, um bagulho que eu pensei muito depois que teve os 1001 casos, né, na Ignis, Aham. é que assim, infelizmente, tipo assim, vamos supor que tinham pessoas que, por exemplo, não entrariam nessa nova Ignis por causa das novas regras, mas que são pessoas levites, assim, só são pessoas que, Sim. pô, às vezes não têm dinheiro para, sei lá, fazer transição ou situação ruim com a família e tudo mais. E, tipo, Uhum. infelizmente, essas pessoas acabariam não podendo jogar. Só que, só que se você mantém, é uma situação triste. Só que se você mantém do jeito que tá, você peca muito mais pelo excesso, na minha visão, sabe? Então, é porque, pera, E olha só, daí, é até uma pergunta para você. Para mim, eu acho que no termo correto, pessoas não binárias, elas são pessoas trans, porque pessoas trans são todas aquelas todo que mundo que não não é cis. se... Todo mundo que não é cis. Exatamente. Então, assim, é trans de qualquer forma. Só que para mim isso acaba só sendo um título, porque eu tava explicando, para mim deveria ser algo exclusivo para mulheres, né, trans e cis, pelo contexto histórico de mulher dentro dos jogos, sabe? Tipo, se eu, por exemplo, Uhum. entrar agora, mesmo eu sendo gay, eu entrar numa partida de Valorant, eu posso zaralhar o cara e, assim, abrir o meu mic por aí, porque eu ainda sou homem, tá ligado? Só que se a Hacks, por exemplo, como mulher, e você como mulher trans, abrir o seu mic, vocês, por serem mulheres, vão ser esculachadas. A probabilidade disso acontecer é bem alta, tá ligado? Então, assim, e isso estamos agora em 2025. Imagina como era em 2000, 2015, 2010. Então, pra mim deveria existir esse cenário inclusivo para vocês, mulheres trans e cis, porque vocês foram praticamente cortadas de viver esse mundo gamer lá atrás. Tá ligado? Então isso é um contexto histórico que nesse momento, no ano de 2025, eu acho justo e válido criar um cenário inclusivo para fomentar e para abraçar e para as mulheres abraçarem essa oportunidade, tá ligado? Agora, uma pessoa não No começo esse era binária, o intuito. eu não sei muito bem aonde ela se encaixa nisso, sabe, Vidal? Até porque uma pessoa, ela pode ser não binária
e, teoricamente, se vestir igual eu estou aqui agora e estar igual eu estou aqui agora, tá ligado? De Nada regata, impede, nada sem impede. unha pintada, cabelo, enfim, bermuda normal, chinelo, sabe? Então, tipo, por que que essa pessoa... Por que que, por exemplo, vamos supor, eu me considero não binário. Por que que eu deveria participar de um cenário inclusivo? Cara, eu não sei Hum. exatamente como funciona essa questão de não binários no geral, né? Que eu não entendo, assim. Mas o que eu posso dizer só é que pô, é um argumento que faz muito sentido, assim. Não vou comentar sobre o que não sei, mas, tipo, pela Aham. proposta do campeonato, você dá oportunidade para quem foi tirado da oportunidade antes, Perfeito. realmente faz muito sentido. Quem teve essa oportunidade de estar imerso desde o começo, né? Perfeito. Não, não poder. E pra você, Rax? Você ia falar? Ah, tipo assim, eu tive um mini TDAH gay, assim. Mas é que realmente eu também não sei muito bem como funciona né, quais preconceitos uma pessoa não binária sofreria, tá ligado? Sendo bem sincera. Com certeza deve ter em algum momento, porque só que o negócio é que as pessoas só sabem que você é não binário quando você fala, né? Então, com certeza, tipo, em algum momento essa pessoa vai sofrer preconceito, mas eu não acho que seja um recorte social a ponto de uma inclusão ser necessária. Também acho. Exato. Eu acho que esse é o ponto. Sabe, eu acho que o recorte social para pessoas não binárias, para mim, ainda não se encaixa a ponto de deles participarem do cenário inclusivo, tá ligado? Porque, como eu falei, guys, pessoas não binárias são aquelas pessoas que não se identificam nem com o gênero, né, masculino e feminino. Então elas estão ali no meio, tá ligado? Só que uma pessoa não binária, ela pode estar, não sei, de vestimenta igual eu estou e unha pintada. Ela pode estar, mano, sem a barba e de vestido, sabe? E ela pode estar, enfim, como ela quiser. Então, por que que essa pessoa participaria? Entendeu? Talvez precisaríamos ver qual é a opinião dos próprios não binários dentro dessa conversa, Uhum. sabe? Porque eu nem falo sobre abrir margem para terceiros se fingir de não binário, burlar a regra do camp e bater nas mulheres cis e trans, tá ligado? Mas eu falo mais num sentido de, tipo, por que que eles deveriam estar ali, entendeu? Até mesmo os verdadeiros, Uhum, tá ligado? sim. Tipo assim, é o que falaram ali no chat. A Bruna, ela falou que, tipo, é difícil você definir o que é justo, né? Porque se a Riot decide só falar, não pode mais não binário, mas aí tem as pessoas que já estavam no cenário e eles tentam fazer esse tipo de formato, tipo, abre muita margem, eu acho, pra eles mesmos serem prejudicados, tá ligado? Tipo, a pessoa que não foi aceita, por exemplo, ir lá e tentar processar e ganhar uma causa em cima da Riot, tipo... Eu acho que chegou um momento que tá muito delicado pra voltar ao cenário inclusivo como ele era antes. Essa parte judicial, assim, eu não saberia onde, como entraria, por aí vai. Eu falo mais de um ponto de vista do que eu acredito que é o certo, tá ligado? Porque, como eu falei, eu também eu tenho uma irmã mulher e, embora, por exemplo, ela tinha muito interesse em jogos e tal, isso foi tirado dela desde cedo, porque época de lan house, enquanto meu irmão mais velho íamos, meu pai, por exemplo, não deixava ela ir, e era o correto, porque era um cenário completamente insalubre para mulheres, tá ligado? Tipo, então, enquanto eu tava lá 15 anos atrás, numa lan house, jogando, entendendo jogos, participando de corujão, passando 10 horas ali de frente para o computador, a mulher precisava encontrar diversão em outra coisa, porque foi tirado isso dela, né? Então, por isso que para mim deveria ser algo apenas feminino. Mas é que é foda, porque cada vivência é uma vivência. Então, por exemplo, vamos supor que eu vivi tudo isso de lan house e tal, e aos meus 27 anos eu me descobri não binário. Eu deveria entrar para Ignis Cup? Para um cenário inclusivo? Não, na minha opinião, não. Porque, cara, eu vou chegar lá e, claro, eu vou bater em todo mundo. Entendeu? Tipo,
a minha experiência que eu tive e vida dentro dos jogos vai ser maior e melhor do que, mano, 95%, 99% das mulheres trans e cis que estão ali. Aí fudeu, tá ligado? É, tipo, como você falou, a questão da Lan House, eu não sei como foi pra Vidal, tá ligado? Mas a gente tava na cal, eu e as outras meninas, a Jin tava lá comigo também, que é uma menina cis. E Amo a a gente diva. tava falando que a minha primeira vez na Lan House foi em 2022, quando eu fui jogar a final do Girl Gamer lá no Pacaembu. E aí eu fui pra Lan House com as meninas, com a Vidal, com a Jin. Foi, tipo, a primeira vez que eu fui na Lan House, assim. Então, tipo, eu sei que tem pra algumas meninas, elas fazem parte, né? Tanto é que eu vi umas meninas aí no chat falando que elas iam pra Lan House quando era criança. Só que, tipo, saiba que você é exceção da regra, tá ligado? É. Eu só ganhei meu computador depois de muitos, muitos anos chorando pra minha mãe, fazendo promessa de, tipo, inúmeras promessas pra ela. Depois que meus primos tinham um PC há muitos anos. E, tipo, eu só ficava do lado deles assistindo, tá ligado? Eu acho que também passa muito por a inclusão dentro do cenário competitivo, sabe? Eu acho que é muito difícil para uma mina cis ou trans jogar num time Tier 3, por exemplo. Exato. Tipo, não só por nível, tá ligado? Mas por. As pessoas não querem, via de regra, os homens não querem jogar com mulher, normalmente. Independente do level. Como eu falei, tipo assim, quando eu me assumi pra galera do time que eu jogava antes da Ignis, eu era literalmente a mesma player, do mesmo nível, eu tinha mais elo que todos eles, eu fui quicado do time, porque eles não queriam jogar, tá ligado? Falaram pra mim que trabalhar com mulher é muita dor de cabeça, sim. Meu Deus do céu, não. Não é possível, viado. Será? Então, tipo, eu nunca jogaria nada de competitivo se não fosse pela Ignis, porque ninguém ia me chamar, honestamente. Tipo, Só que eu acho que é muito sobre bom senso, tá ligado? Por exemplo, Minerva, vamos supor que você realmente tenha. Pô, tu é real NB, assim. Tipo assim, tu não precisa de oportunidade pra entrar é. no meio. Só que depender de bom senso das pessoas é complicado. Vai falar algo, Rax? Eu ia, mas eu esqueci. Amiga, meu Deus do céu. Ah, lembrei. Tipo assim, a Vidal falou que ela nunca iria competir algo se não fosse pela Ignis. E, tipo, eu tenho certeza que a maioria das experiências que eu tive, eu jamais teria se eu tivesse no Tier 3. E eu entendo que o Tier 3 é uma porta de entrada e que as meninas também deveriam competir por lá. E, na verdade, muito time inclusivo, principalmente a PEN e a Rise, que foram os 2 times que eu joguei, eles também jogavam o Tier 3. Então, a gente também fazia parte desse ambiente. Só que algumas experiências eu jamais teria tido se não fosse a Ignis. Por exemplo, eu fui treinada pelo Dioku, eu fui treinada pelo Sarx, eu tive coach com o Titã, tive inúmeras conversas com um monte de gente do Tier 1, e, tipo, a Ignis, ela é um espaço que serve pra acelerar as meninas, porque a gente já tem um certo atraso em relação aos homens, tá ligado? Então, essas experiências foram muito importantes. Tipo, a Ignis era um ambiente muito importante, assim, que infelizmente ele foi corrompido, né? É. Foi corrompido total, tá ligado? Tipo, para mim, a sensação que passava era, mano, de um Smurf lá, bota fé? Essas pessoas não binárias, eles chegavam lá e simplesmente destruíam, carregava solo. É bizarro, 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 cara. Geralmente são, tipo, as pessoas que passaram pelo Tier 3 e, tipo, não tiveram tanto sucesso. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Muitos caras, eles são filha da puta lá, tava lá porque eles são horríveis para o Tier 1, para o Tier 2, abominados, e daí querem descer, ir para a Ignis Cup, um cenário inclusivo, pra ficar batendo em mulheres trans e mulheres cis, tá ligado? Porque no elo dele, nem Challenger nem Mestre não é nada, mas deu errado lá e precisa ser Smurf. Pra mim começou a ficar muito esquisito, porque chegou um momento que você tinha um stream que já era, tipo assim, 5 NB. E, tipo assim, não que seja um problema, em teoria. Só que foi o que a gente falou, tá ligado? Eu, mano, toda minha vida de escola, faculdade, trabalho, na vida real, assim, sem ser do Mid-LoL, eu conheci uma pessoa no binário. Uma pessoa no binário.
como que, nem entrando no mérito se é fake ou não, mas aí como que você vai jogar um campeonato que, tipo assim, que é para mulheres e não binários e a maioria das pessoas são NB, tipo, é uma conta que não bate, tá ligado? E não querendo usar só minha experiência pessoal como isso, mas, tipo, quando você perguntou, por exemplo, a galera do chat, as pessoas não conhecem pessoas não binárias na vida real, assim, não é um negócio comum, assim. Não é, não é. Isso daí é mais pauta nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá ligado? Claro que pessoas não binárias existem, por aí vai. Mas Sim, tem que isso é ser mais pauta respeitado e lá. tudo mais. Sabe? Sim. Mas aí, pra mim, depois que começou, tipo, ter esses times e ter muita gente, assim, que... Mano, pessoal que, assim, nunca fazia menção, tipo, a nada, nem de ser mulher trans, nem de ser não binário, nunca fazia menção de literalmente nada. Do nada, falava, opa, sou NB, vou jogar o campeonato agora. E aí, é aquilo, né? Quando a Ignis acabou, tirou tudo, tirou qualquer menção disso. Exato. A pessoa... E o pior é que se a Ignis voltar igual, ainda vai ter cara de pau de ele falar que é de novo. Vai, vai. É uma E jogar de motinha, né? novo. Teve gente, teve uma pessoa que foi engraçado que ela acabou fazendo um post assim no Twitter pedindo pra só ser chamada no pronome masculino daqui em diante. Depois que a Ignis acabou. É uma matinha, né? Bom, Porque, mas tipo acho que é assim, isso. o prêmio era o quê? R$ 1.000 para cada, 2.000 e tal? Era 2.000 free, né, pro cara? A pessoa, Tipo né? isso. Sem Isso- contar isso salário, né, Mini? Acho que o prêmio Sim. era o de menos. Tinha time que tinha salário, tipo, alguns. As orgs tinham, né? PEN, Rise, É, MBR, sim, Cade. as orgs maiores, assim. É. Ah, mas, tipo assim, acho que no mais é isso. E eu iria falar pra você ver um tweet Aham. da Bruna Kaiserin, que ela foi uma menina que teve essa mesma opinião que a gente tá falando aqui. Como é o arroba? E pra você ver a repercussão dele. Deixa Foi, eu mandar foi o pra você. primeiro que ele viu, não? Você Não, ele consegue viu do mandar aí Dora. no chat? Ah, Ou aqui no ela deu Disque? RT no Dora. Deixa eu mandar aqui. Não sei se eu Só, posso só mandar link. uma última coisa que eu quero falar, Minerva, assim, obviamente. Claro, claro, por favor. É que, assim, eu só... Não é uma crítica a você, só tô falando sobre as pessoas no geral. Tipo, Sim. não confundir pessoas não binárias ou pessoas que supostamente se passam por não binárias com pessoas trans que estão jogando o campeonato ali. Tipo, de Perfeito. fato, assim. Tipo, não é a mesma coisa, não é igual, tipo assim, a Hax morou comigo, assim, a Hax, ela sabe que eu não colocava um chinelo e uma regata e saía na rua, né? Eu tinha, é um processo de transição, Sim. assim, que, pô, tinha momentos que eu ficava muito mal e, tipo, são coisas que você sabe identificar que é de uma pessoa trans, sabe? Coisas que às vezes você não vê nesse tipo de gente, né? Que tá jogando só pelo dinheiro. Concordo 100%. Eu super entendo a luta aí de pessoas trans, mulheres trans, homens trans, e tô totalmente contigo. Sim. Hax, você mandou Deixa eu mandar no aonde o zap. link? Não, manda aqui pelo Disque. Mandei no chat. Ah, no Ué, Disc? pelo Tá bom. chat não apareceu, não. Manda aqui Deixa eu pelo mandar no Disque. Disc. Mandei aí. Ué, mulher, apareceu não. Manda pelo Twitter. Mando, calma aí. Tenho medo de abrir o WhatsApp na live. É... Ela é uma menina que participou da Ignis Cup e deu a opinião dela, é isso? Sim, Sim, ela jogando jogou na desde as Cade. primeiras Ignis. Ela jogou na Cade também. Isso. Tá. Acho que Te mandei no chegou Twitter, aqui, man. acho que chegou aqui. Agora vê aqui. Tá, eu vou ler aqui, aí vocês podem adicionar quando terminar. Caso vocês queiram. Fechou. Deixa eu ver aqui a trend. Uhum. É só um postzinho só? Ou ela comentou várias e várias coisas? Ela respondeu um monte de gente, só. Ah, porque eu vi aqui, É ó. isso aí. Não adianta nada ter Ignis e metade dos participantes serem homem de saia fingindo ser não binário. Deixa eu ver aqui os outros comentários dela, então. Ó. Ela respondeu um cara que ele disse assim: mulheres perderam espaço por algo que até elas
defenderam, loucura. E daí ela disse, eu nunca defendi, inclusive esse não é o primeiro tweet polêmico que eu faço sobre o assunto. Falei na primeira Ignis quando soube do primeiro. Tá, deixa eu ver mais comentários. Lindíssima ela, inclusive. Cadê? Não tô achando mais muita coisa, não. Ah, tem o comentário que ela fez na resposta de um cara que é Lieslow. Que aí ela fez um fio de uns 4 posts. Ah, Que aí eu acho que casa Lieslow. muito com a ideia de que você falou. Que é a questão de que as mulheres nasceram atrasadas, porque foram proibidas de jogar e etc. Deixa eu ver aqui. Aí eu acho que ela. Tem que clicar no post dela e ir lendo, tá? Peraí. Quer que eu te Vai mande ver o ela link, mais, Meni? Pode ser, pode ser. Mandar aqui Vou te mandar no pelo... Twitter. Sou Mandei no lerdo, Twitter lerdo. o fio. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, não, achei aqui já. Lieslow, ó. Pronto. Aqui. O Guerreiro falou, campeonato de jogo online que usa o mental fazendo segregação é o quê? Dizer que LGBT é inferior mentalmente? Se tu é boa, bom, joga a porra dos campeonatos que importam. Parada mais patética que já vi dentro do cenário. O Lieslow falou, né? Daí ela falou. É fato indiscutível que homem tem mais incentivo para jogar videogame desde muito novo. Tanto que, de 5 irmãos que eu tenho, o meu PC é o único que foi herdado e não montado do zero. Ninguém na minha casa nunca mandou meus irmãos levantarem do jogo para fazer alguma tarefa doméstica. Mas a ideia do cenário feminino era desenvolver mulheres para poderem ter o mesmo incentivo e no futuro estar no mesmo nível dos homens. Mas esse cenário incentivo deixa de existir quando você coloca um barbado que nunca sofreu preconceito de nada para se fingir de não binário e jogar no mesmo time que eu, que desde que jogo, leio sempre, volta para a cozinha e derivados quando uso nick feminino ou uso o meu nome em algum lugar, por exemplo. Mesmo que eu esteja jogando melhor que o cidadão. Os não binários têm aparência masculina, agem como homem, se vestem como homem e têm voz de homem. Eles não precisam de nenhuma inclusão porque eles não sofrem nenhum tipo de recorte social na hora de competir por algo. Ela disse exatamente o que eu falei, né? Só que ela foi mais nua e crua e eu dei algumas voltinhas pra não ser cancelado. É meio que isso. Eu só acho que, tipo, não tem como colocar exatamente como os não binários são, tá ligado? Porque é muito amplo. Quando você fala de não binário e por ser uma pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, é muito amplo, entendeu? Como eu falei, você pode ver um não binário que nasceu uma mulher cis e, mano, usar todas as vestimentas de homem, tá ligado? Você pode ver um não binário que nasceu um homem biológico, ter barba, usar barba e usar vestido, tá ligado? Então, tipo, Sim. é tudo muito Sim. amplo. Mas, ainda assim, para mim, a prioridade deveria ser o cenário feminino. E incluir esse cenário. Não incluir pessoas não binárias, tá ligado? Essa é mais ou menos a minha ideia. Eu acho que o recorte que ela fez foi mais, tipo assim, pessoas não binárias, supostamente não binárias da Ignis, né? Que seguiam esse padrão Porque na de. Ignis a gente só vê um aspecto, né? Os não binários, até onde eu sei, eles têm um espectro feminino e um espectro masculino. Só que na Ignis a gente só vê o espectro masculino. Tipo, sempre. Sim. 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 Gente, querem falar mais alguma coisa para encerrarmos o Não, assunto? mas no mais é isso, Mini. Valeu pelo espaço aí, valeu, chat. Imagina, obrigado pelas palavrinhas, gente. Valeu, pessoal. Valeu, viu? Boa Beijo. Beijo, tarde. Meni. Boa tarde. É isso, guys. A minha ideia aqui, ela é, na verdade, diferente do que muitas pessoas falam. A gente, peraí, deixa só eu retomar o download aqui. A minha ideia aqui não é likes, não é visualização, é, na verdade, que as pessoas que organizam esses campeonatos inclusivos, que eles possam ver esse vídeo e entender a opinião das pessoas que eles querem ter lá, tá ligado? Então aqui a gente teve a Rax, que é uma mulher cis, e a Vidal, que é uma mulher trans, falando sobre o assunto, entendeu?
Então, assim, eu sei que dentro do Valorant tem esse cenário inclusivo. Não sei como são as coisas lá, porque eu não acompanho, sendo bem honesto. Eu não acompanho nem o do LoL, quem dirá o do Valorant, né? Por justamente isso. O do LoL eu não acompanho porque não tem por que acompanhar, sendo bem honesto, tá ligado? Eu vou ver só as mulheres trans e cis sendo massacradas. Mano, às vezes, assim, tempos atrás, né, eu ia lá abrir o perfil da menina ali que tava participando. Aí o nick dela era bonequinha, a foto de perfil dela era uma boneca das Winx. Aí você olha o cara que, a pessoa que ela estava contra, você abre o perfil da pessoa, é um tubarão com 70 dentes na boca, tá ligado? É uma discrepância meio doida. Pra que eu vou ver isso? Me diz, pra quê? Então, eita, Hacks, @Benchima falou que quer dar nomes aos bois, Mini. Eita, não. Então, Benchima, faz aí um postzinho no Twitter e eu reajo a isso. Porque daí, dessa forma, pode não dar merda para mim. Eu vou estar lendo só. Eu vou estar lendo, meu querido. Eu vou estar lendo. Gente do céu, querem dar nomes aos bois. Não é vaca, não é vaque, é boi. Eita, meu Deus do céu. Gay omisso? Tá bom, tá bom. Meu guerreiro, pode vir aqui então para o Discord. Benchima, exclamação Discord aí no chat, pode entrar aqui. Pode vir dar nomes aos bois aqui. Não, beleza, beleza. Eu vou tancar esse processo aí, né? Vou fazer o quê? Eu vou tancar então, eu vou tancar, beleza. Vocês querem eu tanco, né, meu querido? É. Mas assim, a minha parada é, existem essas pessoas de má fé, mas é aquilo que eu comentei. Por que uma pessoa não binária deveria participar de um cenário inclusivo? Se tipo, esse espectro, vamos dizer assim, é tão amplo dos não binários, por que vamos colocar todos eles em um ponto onde precisam de inclusão dentro de um campeonato de League of Legends ou de qualquer jogo online, entendeu? Sendo bem honesto, quando eu tava na Lan House, eu não via pessoas não binárias sendo poupadas de estar lá. Sendo excluídas, né, de estar lá. Mas eu via mulheres sendo excluídas de estar lá diariamente. Entendeu? Diariamente. Eu tô aqui esperando, guys, o guerreiro. É esse daqui, talvez? Eita, acho que é. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Talvez a... Alô, Benchima? Opa, peraí. Deixa só eu pausar aqui o download. Boa noite, Dog. Tudo bem? Boa noite. Beleza? Beleza. Vai falando aí até estabilizar pra eu ir fazendo um teste. Acho que foi já. Claro. De boa, tá de boa já. Tá de boa. Tá, show. Deixa eu aumentar Te aqui mandar, essa voz. te mandar um post que uma amiga minha que participou, jogou Ignis, né, por muito tempo, desde o começo, Aham. e estava no cenário desde antes da Ignis existir, né? Antes da Ignis era, tipo, só campeonato T3, principalmente a Ravena promovia bastante esses campeonatos femininos. Uma amiga minha dessa época fez esse post. Sim. Acho que é uma parada bem real. E eu vi que muito pouca gente viu, né? Então, você vê, por exemplo, nessa conta, deixa eu só abrir aqui para ler e não falar coisa errada. Tá. Tem um clipe aqui que a pessoa bota do Claptrap que jogou na Rise, dele ele em call, em stream, né, o pessoal zoando ele assim, tipo, sabia que o Claptrap tá fingindo ser mulher pra jogar campeonato, inclusive no Brasil. Ele, tô em stream, sabe? E é uma pessoa que sempre fez questão de colocar o antes do nick nos campeonatos oficiais. Sim, é algo que, vamos combinar, extremamente respeitoso e um tom provocativo, né? Você tem aí o clipe? Tem o clipe tá no perfil que eu te mandei.
Ó, deixa eu ler aqui o post dela e depois eu vejo o clipe. Nossa, foi uma trend tanto. Claro. Tá, ó. É. A Riot... Tem tweets Ah. também. Aham. Tem tweets também que a Aniele fez, né? De alguns exemplos de pessoas que comprovadamente fingiram, né? Entendi. Se passar por NB para jogar o campeonato. Pode ler aí. Entendi, ó. Switch Ignis. A Riot matou o cenário feminino. Desde que a Ignis fora anunciada, muitas pessoas e organizações se interessaram. Campeonato bem estruturado, premiação generosa e finalmente o cenário feminino estava recebendo os incentivos necessários para dar apoio a tantas mulheres que amam e se dedicam a esse jogo. A primeira Ignis foi um sucesso, jogadoras carismáticas, organizações novas se dispondo a dar uma boa estrutura para as meninas, coaches do Academy participando e o cenário realmente parecia muito promissor. Bastava demonstrar uma estabilidade que, em mais ou menos 1 ou 2 splits no mesmo ritmo, convidaram mais orgs grandes além da PEN. Mas por algum motivo, a Riot decidiu abrir mais o cenário e transformá-lo em inclusivo, fazendo com que qualquer pessoa que se identificasse como não binário pudesse participar do torneio. Mas o problema não é só o Zek 360. Esse cara, ele era um monosec, né, da Solo Kill. E eu lembro de cair com ele, inclusive. Ele ainda joga o Nunuko Milão. Entendi. Mas o problema não é só o Zek 360 da vida se passando por uma identidade de gênero a qual não pertence. Vai muito além disso. E sim, tivemos caso como um jogador chamado de O Claptrap, que abertamente falou em sua live que estava se fingindo de não binário para jogar o campeonato. E a Riot optou por não fazer nada. Mas devemos nos perguntar por que existir um cenário feminino. Qual foi o discurso de toda uma comunidade a favor de tal cenário? Mulheres não recebem o mesmo suporte em casa que homens para jogar. Desde cedo possuem obrigações que homens não têm. É necessário um suporte da Riot para que mais mulheres cheguem ao CBLOL e tenham um cenário estável. Mas o que a Riot optou por fazer? Abriu as portas para pessoas como que? Como assim que? Queer? Pessoas como que... Não, continua, mas pelo texto parece que sobre uma pessoa específica. Né? Tá. Para pessoas como que quando sobem pro Academy escolhem usar seu nome masculino. Ou vocês acham mesmo que o 4 pontinhos vai assinar uma carteira de trabalho como uma mulher ou não binário? São pessoas que só se passam por mulher para jogar um campeonato feminino, já que não são boas o suficiente para jogar o Academy. O resultado, mulheres optando por não jogar a liga pela bagunça que virou. Subiu o nível? Subiu, mas a que custo? Foram dar um passo maior que a perna e estão assassinando o cenário feminino. Todas as meninas que participavam desde 2019 do cenário amador se conhecem. 2020 e 2021 também, e vemos cada vez mais as mesmas saírem optando por não jogar. A Ignis, porque tem um jungler grão-mestre melhor que ela, pessoas não binárias existem, mas a regra é lotada de brechas que precisam ser fechadas. Perderam a oportunidade de apoiar mulheres, ou pior, lhes deram a vida e agora trabalham ativamente para tirá-la. A Riot matou o cenário feminino. É que é pedrada. E, assim, é algo que só começa a surgir agora, muito por... Eu, pelo menos, penso, né? Muito por ameaça de processo, parece, sabe? Galera tem, medo de tomar processo, né? Aham. Galera tinha medo de falar, principalmente enquanto rolava, porque a galera tava nativa. Agora que o pessoal foi sumindo, né, quem participava do cenário realmente começa a ter mais coragem de abrir a boca. A Bruna Caixerin, que você leu o post dela agora há pouco e iniciou grande parte dessa narrativa, vamos dizer assim, Aham. tá aí em cima, se quiser puxar ela também. Ah, posso puxá-la, cadê? Deixa eu ver aqui. Ela é a Bubu, né? É. Como é mesmo? É Bruna? O nome dela? Aham. Alô, Bruna? Opa! Oi, Minerva! Boa tarde, minha querida, tudo bem? Tudo e com você? Também, perfeito. Nós estamos fazendo aqui a CPI da Ignis Cup e aparentemente você tem muito para nos falar, né?
Eu tenho, velho, eu tenho bastante coisa pra falar. Por favor. Inclusive, né, um dos não binários, eu estudei no mesmo colégio que ele. Eu não era da turma dele, Olha. mas ele era do colégio militar junto comigo, tá? Inclusive, tivemos um campeonato entre os colégios militares que ele participou. Ele jogou muita flex comigo e com os meus amigos. Quer falar o nome? Vai se doer. Ele vai se doer. Ele vai. A primeira letra, talvez? A primeira letra, sim? Começa com Z. Bem popular. Ah, sei. O nick dele é nome de um champion, né? Do LoL. Ah, sim, sim. Esse é o clássico. Esse é o clássico. É. Clássico, pô. Ele participou de um colégio militar contigo, né? Sim, eu estudei no colégio militar, ele estudava também no colégio militar, eu não era da mesma turma que ele, não sei se ele lembra de mim, se ele sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é, né? E ele jogava flex comigo, tipo, a gente juntou o pessoal dos colégios militares uma vez e a gente fez um campeonato, tipo, o Colégio Militar de Curitiba contra o Colégio Militar de Campo Grande, contra o Colégio Militar do Rio de Janeiro, contra o de Brasília, ele participou, inclusive, né? Sim. Eu era a única menina, inclusive, jogando esse campeonato. Por isso que eu fiz aquele tweet. Porque, porra, você me desculpa, Minerva, mas eu acho um absurdo esse cara jogar. Concordo 100%. Tipo, o que você postou ali pelo Twitter, eu tinha falado sobre isso minutos antes, né? Só que você falou de uma maneira mais direta e reta, tá ligado? Eu acho que é um fato, eu acho que mulheres precisam de um cenário inclusivo, porque de fato são atrasadas em relação ao homem, e isso é um contexto histórico, né? Um contexto social. Eu usei como exemplo a minha vivência versus a da minha irmã, que desde cedo, assim como eu, ela gostava de jogos, só que ela não podia ir para a Lan House igual eu podia, porque a Lan House era um cenário insalubre, incabível para mulheres. Então, assim, desde cedo. E PC nessa época era muito caro, né? Só tinha quem realmente tinha muito dinheiro, né? PC em casa. Então, assim, ela foi privada de coisas só por ser mulher, diferente de mim. Então, de fato, precisa desse cenário inclusivo para fomentar e ajudar as mulheres a chegarem lá, né? E para mim, daí deveria ser algo restrito a mulheres trans e mulheres cis. Para mim, pessoas não binárias não deveriam entrar nessa equação, entendeu? Porque eu não acho que exista um recorte social amplo que todos os não binários foram excluídos e privados de tal experiência. Até porque, como eu falei, pessoas não binárias é muito amplo como elas são, sabe? Eu acho que você botou no seu post que não binário tem voz de homem, se veste como homem e tal, mas não é tão bem assim. Porque, como eu falei, não binário, ele não é nem masculino e nem feminino. Então, ele pode ter nascido um homem biológico, usar barba, ter a voz finíssima e usar vestido. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa mais ampla. Mas, para mim, essa pessoa ainda não deveria entrar dentro do cenário inclusivo, sabe? Porra, legal, pessoas não binárias existem, eu acredito em vocês, da hora, pode usar o vestido e a barba, ou a barba e a calcinha, legal. Mas vamos deixar o cenário inclusivo exclusivamente feminino, para mulheres trans e cis, sabe? Não, eu concordo 100% com você. Porque, tipo assim, eu entendo que você falou que é muito difícil de você definir o que é um não binário. Sim. E assim, às vezes o cara ele até pode, você falou, tá de vestido, tá de calcinha, tipo, beleza. Mas você olhar pra essa pessoa na rua, ela continua sendo um cara de vestido. Tipo, você me desculpa, pode ser até uma ignorância minha, eu posso estar falando muita merda aqui, mas pra mim é isso, sabe? É um cara de vestido. Não, aí acho que muito- foi um pouquinho longe, aí acho que foi um pouquinho ignorante. É muito sobre o cenário de liga, assim, em si, sabe? Tipo, a gente vê sempre a mesma galera NB que apareceu surgindo junta, na mesma org, sabe? Não é à toa que o Aserio, que foi coach da Rise, sempre trazia essa mesma galera. Sempre procurava no T3 alguém que, tipo assim, não conseguiu subir pro Pro e tentava chamar ali, sabe? Então, era sempre junto que o pessoal vinha. Sempre junto. E assim, pô,
se você faz uma brecha na regra desse jeito, vai ter gente que vai tentar burlar, sabe? E aí, assim, Aham. dá pra gente criticar essa galera com certeza, quem tava burlando. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a Riot poderia muito bem resolver, mas que foi negligenciado completamente, sabe? E acho que é aí que cabe a Posso, maior crítica. posso falar um negócio sobre o que eu li no chat aqui agora, velho? Aham. Eu não tô falando sobre mulheres trans. Eu acho que o cenário devia ser justamente para mulheres cis e mulheres trans. Porque é muito diferente uma pessoa que ela tá passando pela transição, ela tá se transicionando. É uma pessoa. Cara, é uma mulher, não tem o que você falar. Entendeu? É uma mulher. Ela pode não ter nascido biologicamente mulher, mas é uma mulher, eu vejo como uma mulher. É muito diferente de um cara que. Porra! Eu vi o cara que estudou no mesmo colégio que eu, ele usava o uniforme masculino, ele sempre se identificou como homem, ele sempre foi um cara, sempre foi referido com nome masculino, ele nunca falou que ele era ela, ou que ele era gênero fluido, ou que ele era trans. Esse cara, ele não tá na mesma panela que uma mulher trans. Uma mulher trans, ela tá transicionando, ela é uma mulher. Sim, é que, tipo assim, eu entendo 100% o que você está falando, é que quando você acabou falando de que, tipo, um homem de vestido é só um homem de vestido, acabou soando um pouco transfóbico, porque, como você mesmo explicou, às vezes esse homem de vestido na verdade, uma mulher trans que não tem dinheiro pra, por exemplo, fazer a transição dela, e daí fazer, por exemplo, um laser pra não ter mais barba, ter vestimentas melhores, por aí vai, entendeu? Então, tipo, essa frase em si não caiu muito bem, mas eu entendi o que você quis dizer. Concordo 100%, tá ligado? Existem pessoas que são muito mais intencionadas e elas acabam abusando de uma brecha em que a Riot acabou deixando sobre esse cenário inclusivo. Tipo, eu também não critico propriamente a Riot, porque você fazer coisas para a comunidade, num geral LGBT, é muito difícil. Porque, tipo, sempre vai estar algo ruim e sempre vai ser motivo pra uma retaliação imensa, entendeu? Então, tipo, caso a Riot errasse numa coisinha ali, numa coisinha aqui, fudeu. Então, eu acho que o caminho que ela quis ir, e que claramente não foi o melhor, era incluir todo mundo e deixar todo mundo feliz. Só que, na verdade, eles incluindo todo mundo e deixando todo mundo feliz, perdeu a primeira proposta de inclusão para o cenário feminino. Porque quando você inclui todo mundo, você precisa entender por que existe um cenário feminino por trás, que daí é o que explicamos já, de todo o cenário, de todo o contexto social de mulher e tal, né, dentro dos games. E daí quando você inclui tudo, você acaba perdendo a primeira proposta. Então, assim, eu acho que... E também como é algo muito novo, esses cenários inclusivos, especificamente, né, vai ter essas brechas mesmo, sabe? E daí, com o passar do tempo, a própria Riot ou qualquer outra entidade vai revendo e peneirando e deixando as coisas melhores, sabe? É como eu enxergo, pelo menos. Não, eu concordo Tá com se você. moldando, sabe? Eu dou meio com a língua no dente para me expressar, mas a minha ideia é justamente esse pessoal que, para mim, eles são homens que eles estão claramente se passando como não binário para eles se aproveitarem de algo que dá uma vantagem para eles, pô. Eles estão se aproveitando de uma oportunidade, sabe? Na minha visão. 100%. Entendo, tipo, até mesmo a frustração na sua voz, porque às vezes a sua história, por exemplo, ela foi cortada por justamente essas pessoas, né? Eu tava comentando que, tipo, a sensação que eu tinha, por exemplo, assistindo o Ignis depois de um tempo, era que tinha um Smurf dentro do campeonato. Era como se eu... Era como não, né? Havia uma pessoa challenger ali em meio a um campeonato em que a média de elo é, não sei, Diamond é o mestre, sabe? E até mesmo algumas vezes platina ali, esmeralda, não sei. Porque essas pessoas estão começando agora. Diferente das outras pessoas que estavam como impostores ali, só fudendo e, mano, destruindo as outras pessoas e o próprio campeonato, né? A própria nave.
Ah, sim, mas isso você consegue ver, tipo, tanto da quantidade de player que tinha, tipo, na primeira edição da Ignis, ou, por exemplo, naquela Impuliga delas, que teve, acho que não me lembro direito se foi em 2021 ou se foi em 2020, Aham. que eu joguei e, tipo, tinha muito time lá, cara. E tinha muita menina jogando. Na primeira Ignis também tinha muita menina jogando, tinha muita gente. E aí, a segunda já tinha, sei lá, metade ou menos da metade dos times que tiveram na primeira. Que foi quando E mudou pra inclusivo. Exatamente, quando mudou para inclusivo. E quando as pessoas sentiram que tinha um impostor ali no meio. E na última, por exemplo, teve uma que eu joguei que tinham 6 times. Acho que foi quando eu já tava na Cade, foi uma que tinham 6 times só. Não tinha quase ninguém jogando. Sim, eu cansei de ver menina saindo do cenário. Pô, e se a gente pega as planilhas antigas, né, tipo, do pré-Ignis, a gente via 30 times em campeonatos no T3 feito para mulheres, sabe? E isso foi morrendo aos poucos. Sim, O que sim. a gente tem que ver agora pô, numa uma possível volta da Ignis, assim, como que a gente poderia fazer o certo pelo certo agora, sabe? Para tentar trazer essas mulheres que saíram de volta, sabe? Porque vai ser um período em que, mesmo que volte o cenário feminino, ele vai estar prejudicado e a gente tem que Vai. dar algum jeito de dar um incentivo para fazer voltar. E dá para dar certo. É algo que tem demanda, é algo que tem menina para jogar, tem gente que quer assistir, sabe? Tem tudo para dar certo. É a questão de querer fazer e fazer direito. Concordo, concordo. Tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar, guys? Não, era só isso. Já. Tem que ir pra aula aqui daqui a pouco também. Então tá bom. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. Valeu, valeu. Benchima, Bruna, um beijo, viu, para vocês, gente. Boa tarde aí. Beijão, beijão. Um beijo, boa tarde, Minerva. Prazer, Beijão. viu? Prazer Valeu, também. prazer. Tchau, Benchima. Tchau, Rubu. É isso, guys. A ideia aqui a gente sabe, né? Eu faço muita piada, muita coisa, falo muita merda, mas na hora de falar sério e principalmente algo visando o futuro, pegando o presente e visando o futuro, nós precisamos falar sério, tá ligado? E eu acredito que a gente fez isso. Sendo sincero, guys, eu não corri atrás de expor pessoas ou alguma coisa assim, porque a ideia minha não é criar mais caos. Eu não quero que identidades, eu não tenho interesse em identidades sendo reveladas, nomes sendo revelados de pessoas impostores, né? Sobre isso. A grande questão é focar no futuro de daqui pra frente fazer algo melhor para as mulheres. Entendeu? Essa é a minha prioridade. É abrir a Ignis Cup e ver uma mulher contra outra mulher. Entendeu? E ser focado para as mulheres, né? E não algo que vise incluir todo mundo e acabe destruindo o cenário feminino, né? Que no começo, de fato, era muito bom, mas que depois acabou perdendo a proposta dele para mim. Lembrando, só para eu frisar para vocês, eu não tenho absolutamente nada contra pessoas não binárias. Vocês existem, eu legitimo vocês e toda a causa aí. Tudo lindo, tá ligado? Vocês podem ser como vocês quiserem. Na verdade, eu não tô nem aí pra como você é, pra como você quer ser. Eu não dou a mínima, né? Não só para você, como para todos os outros seres humanos. O que importa para mim é muito mais a sua energia, a sua alma, do que propriamente o seu exterior. Você ser uma pessoa do bem, as suas atitudes é mais importante para mim. É isso que eu friso. Mas o grande papo era sobre o campeonato inclusivo. E daí eu acho que pessoas não binárias não deveriam entrar nisso por agora. Sabe, eu acho que a prioridade deveria ser mulheres trans, mulheres cis, e construir um campeonato e um ecossistema para elas. Ah, Minerva, eu sou não binário, o que eu faço? Faz, mano. Joga e treina. Participa do Tier 2, do Tier 3, por aí vai, sabe? Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa nua e crua ali. Quando eu era pequeno e estava tendo experiência de gamer e tal, aos meus 12, 13 anos, jogando Lineage, o Diablo 4, eu via mulheres não tendo essa experiência, não podendo ter, né, e sendo privadas. Mas eu não vi pessoas não binárias. Enfim, anyway, chega desse assunto.
durou até mais do que tinha. E muito obrigado para as pessoas que vieram até aqui para ajudar também a complementar em tudo isso, né?